Um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite, a depender sempre do horário que vocês que nos assistem e escutam estejam aí em casa. Para quem estiver me ouvindo pela primeira vez, eu sou Rodrigo Rosal. Eu sou vinculado ao DED, Departamento de Educação, trabalhando na área de fundamentos, ministrando esse componente curricular para alunos de licenciaturas diversas aqui no campus da nossa UFRPE sede. Estamos hoje numa sexta-feira, dia 20 de setembro do ano 2024, seguindo aquela sequência de vídeos que em agosto, agora há um mês atrás, completou os 2 anos já que eu tenho a felicidade de usar esse, como eu sempre digo, esse equipamento pedagógico, acadêmico, social, cultural, político, existencial, que é a Rádio Web Agroecologia da UFRPE. Que nestes 2 anos que eu venho usando com muito prazer e espero, de maneira responsável, esse espaço, 2 pessoas dão corporeidade a esse serviço aqui, Eliezer e Alana, a quem eu agradeço reiteradamente pelo empenho, pela entrega, pelo carinho, pelo acolhimento, pela competência com que fazem isso aqui. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos escuros com algumas mechas brancas. Eu tenho 1,70 m, aproximadamente 71 kg. Estou trajando agora uma blusa estilo polo preta com uma calça marrom ou caque. Não uso bigode e nem uso barba. Esse quadro se chama Rádio Web Entrevista. Eu o nomeei para ter um sentido mais amplo possível de sentidos da formação humana. Já estiveram aqui, e eu espero que venham outras e outros muito mais, desde que queiram ter uma boa conversa, claro. Eu estou aqui para ouvir, muito mais do que para falar. Estudantes já vieram aqui, prestadora de serviço já veio aqui e tem outro convidado para vir. Outro não, outras. Servidores já vieram aqui, professores de fora da UFRPE já vieram aqui, professores da casa também. Por quê? Porque eu estou fartamente, fortemente convencido de que para falar de maneira ampla sobre formação humana, não importa a expertise acadêmica e profissional, importam a vontade honesta, autêntica de querer fazer uma autorreflexão a respeito disso e compartilhar com a gente aqui. Nessa manhã de hoje, nós temos aqui o professor Sidney, que, como eu sempre digo, fica à vontade, Sidney, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui, a gentileza de você ter vindo, e pode se apresentar da forma como você achar mais interessante, né? Eu digo, como é que você se apresenta? É a primeira pergunta que eu faço para todos e todas que estão aqui, falando um pouco sobre a tua formação, o que você julgar conveniente, relevante, o que tiver sentido para você, falar aqui para a gente, reflexionar em cima disso, da tua formação escolar e não escolar também. Seja bem-vindo, a palavra está contigo. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Não falo tão bem quanto você, mas estamos aqui para participar desse papo, né, dessa conversa, como você me convidou, né, a gente, justamente na entrevista, é um papo mesmo, como você falou, então a gente fica à vontade, né, para falar. Então, a minha formação... falando da escolar, né? Eu fui de escola particular, né? Daqui de Recife, né? Toda a minha formação escolar, Zona Sul, né? Então, acho que a localidade das coisas pode, né, influenciar a visão. E a minha vida de graduação, né, foi toda em universidade pública, né? Na UFPE, formado em Ciência da Computação, na minha graduação, e mestrado também e doutorado também, né? Tudo na universidade pública. E quando, né, depois do doutorado, a gente entrou, né, fez a seleção para ser docente aqui dessa casa, né, que a gente tem muita alegria de, né, fazer parte dessa mesma instituição, que é a UFRPE. Hoje estamos no departamento de computação, né, e a formação a gente sabe, né, assim, como docente nunca acaba, e teve um estágio pós-doutoral, né? Então, assim, é uma experiência numa instituição particular, né, na Inglaterra. E isso, assim, a gente vê, né, uma diferença grande, né, de realidade, né, pelo país, por ser particular também e tudo. Acho que isso foi interessante, né, ter vivenciado, né, essa experiência fora, né. Foi uma coisa que eu busquei, né, para poder, não só por questão técnica, mas por questões pessoais, né. Porque é uma questão de formação, por exemplo, uma coisa que eu acho importante, falando da educação.
fora a parte técnica, por exemplo, você viver só, morar só, né? Como essa experiência, né? A gente sempre está apoiado por pessoas, mas no dia que a gente está só, como é que é, né? Como é que a gente se vira, como é que a gente lida com o mundo. Então isso também eu busquei, né? Além da parte técnica, essa experiência, né? Mesmo já estando casado, né? E aí foi por sinal, a esposa também é acadêmica, ela foi para um país e para o outro, olha só coisa interessante, e deu tudo certo, né? Assim, acho que faz parte também da minha formação eu falar de que sou pai, né? Tenho 2 filhos e isso mexe com a nossa visão de mundo, né? Porque a gente tem que... É outro tipo de educação, é uma educação, né? Que a gente lida na educação com nossos filhos, é uma coisa frequente, né? 24 horas, né? Diferente do trabalho nosso que tem mais pontual, né? Tem os horários. E fora isso também eu gosto de citar que eu já fiz trabalhos voluntários, né? E instituições religiosas, né? E ligados à parte da educação, né? Ensino religioso, né? Evangelização e essa coisa da educação, né? Essa vontade, né? de me ligar com o ensino, né? Ela vem desde a escola mesmo, porque o que acontecia? Eu gostava de repassar, né? O conhecimento. Não que a educação seja apenas repasse de conhecimento, mas isso foi a primeira coisa, né, que aconteceu. Então é interessante, porque às vezes eu me preparava, né, estudava para a prova, e aí tinha os colegas que já sabiam na véspera, aquela coisa, vinham lá, né, agora me diz aí, Sidney, passa aí o bizu, o resumo. E eu não me, né, assim, não pensava nos ganhos, né, ou nas perdas, eu fazia com boa vontade mesmo. Apesar de que às vezes até os colegas tiveram nota melhor, certo? A partir do resumo que eu passava, mas tudo bem, isso nunca mexeu comigo. Era mais a questão da vontade de, né? de se sentir bem, de gostar de fazer aquilo, né? Então, desde a escola, essa coisa do ensino, gostar, né? De passar, de ensinar. Teve até uma experiência interessante que eu gosto de música, né? E, por exemplo, tinha na escola um colega que gostava, que era DJ, né? Ele era DJ. E aí, notando, né, a minha vontade de explicar, ele disse, foi o seguinte, eu te ensino a ser DJ e você me ensina física, que eu estou precisando. E aí teve essa troca, né, foi interessante aí, porque aconteceu essa coisa, né, essa troca aí de conhecimentos. Então, acho que são alguns pontos, né, são alguns pontos que eu lembrei agora que interessante sobre a minha formação. Bem, muito obrigado. Veja, essa experiência escolar que você diz, e não escolar também, você destacou coisas relevantíssimas, né? Você disse, é importante até geograficamente situar onde eu estava. Escola particular na Zona Sul, depois toda uma trajetória de graduação, de mestrado, de doutorado no Brasil, localizada na UFPE. Toda ela centrada na área de ciência da computação, eu posso chamar assim. Depois disso, você buscou uma experiência que teve também um impacto na sua complementação de formação técnica, mas você enalteceu a questão, eu vou dizer assim, humana, social, cultural, de morar na Inglaterra por um período de pesquisa no estágio de pós-doc. E você disse, foi importante até para eu sentir, se você disse isso, eu suponho que você morou, não sei se todo o período, mas um período sozinho, para você dizer como é que eu me percebo e encaro os desafios do mundo estando só. Né? Cuidar da própria comida, da roupa, de tudo isso, de dar conta de uma pequena casa que seja, e ter essa experiência sozinho. Isso ajudou você, literalmente. Destacou a questão de ser pai, né? Que mexe também com a visão de mundo que a gente tem. Eu sei disso também. Né? Agora, a questão de professor, porque eu queria explorar um pouquinho esse aspecto contigo agora. Eu trabalho a disciplina de Fundamentos da Educação. Então, o departamento a que eu estou vinculado aqui, a gente abastece, a gente dialoga, a gente ministra esses componentes curriculares em licenciaturas diversas da UFRPE. Normalmente, por questão de ajuste de horário, eu tenho sempre ficado com os alunos da chamada área de exatas, né? Ou ciências da vida, biológica. Então, biologia, física, matemática e química e computação. Licenciatura em computação, que eu estou esse semestre agora, são os cursos por onde eu tenho circulado mais. O que é que eu noto? Né? Os alunos muitas vezes entram em matemática e física, alguns deles pelo menos, pelo prazer com a área fim.
eu gosto de computação ou de TI, né? Eu gosto de cálculo, de matemática, eu gosto de física. Aí eu lembro a elas e a eles que o curso é isso, vírgula, mas não é só isso, não é um curso de bacharelado em matemática, em física e computação. É um curso de licenciatura, então pressupõe que estão sendo formadas e formados como educadoras, educadores e possíveis professoras e professores da rede privada ou pública da educação básica, inicialmente. Você desenvolveu a vontade de ser e de estar onde está, educador, pesquisador, né? Localizado como eu no ensino superior. Desde que momento? Você já disse que teve um trabalho voluntário, que você fazia atividades de formação ou de evangelização. Isso eu estou imaginando você jovem, mas não sei se chegava a ser criança, adolescente, quando fazia isso. Então, como é que você veio sentindo, alimentando e confirmando esse desejo de ser não só professor, mas eu olho para todos nós aqui como vontade de ser educador, né? Que não se limita a uma questão instrucional ou técnica só. Fala um pouco disso pra gente. Como é que isso acendeu em você? Como é que tu confirmou e confirma isso a cada ano que passa? Como é essa construção de identidade de professor, de educador, no seu caso? Como você, né, falou, os alunos estão lá em licenciatura, né, eles têm gostam muito pela matéria afim, né, gostam de física, gostam de matemática. Isso é uma coisa que fez me definir a área, né. Realmente eu não tinha não foi a ser educador, não foi uma coisa planejada, né, desde, né, muito tempo, vamos dizer assim, né, quando eu era, né, criança, eu já, a partir dos 14 anos comecei essa prática aí de ensinar, né, aos colegas. Eu nunca imaginei sendo professor, né, não planejei isso, né, mas aquilo ali já acontecia, né, e inclusive, né, quando a gente entra na vida acadêmica, né, algumas pessoas, você pensa muito dois caminhos, né, assim, eu quero ser pesquisador, né, algumas pessoas pensam isso, quero ser pesquisador, e geralmente é mais esse viés, né, do pesquisador. E realmente demorou um tempo para amadurecer isso, né, olha, pesquisador, né, apenas, né, será que eu vou realmente... Tem uma questão também prática que ser unicamente pesquisador no nosso país não é muito comum, né? São poucos institutos de pesquisa, então a universidade é muito um caminho, né, para você ser pesquisador, né? Então a universidade ela viabiliza, né, essa questão de ser pesquisador, né? É um ambiente aí e aí assim terminou casando as duas coisas, né? Porque eu gosto, né, da investigação, né? É uma coisa que muito prazerosa, boa, né? Ligada à minha área. Mas no mestrado ainda isso não estava muito firmado, né, que eu queria ser um professor, um pesquisador. Poderia ser que eu trabalhasse no mercado, que é uma coisa que tem muita demanda, né? A nossa cidade em particular tem muito projeto, né? O mundo em geral exige muito nessa área da computação, então realmente daria para optar, né, para o mercado, para outros. E aí o contato, assim, uma coisa importante que eu vejo para essa coisa de agora eu vou fazer doutorado, né? Cada passo é refletido. Ele já deu uma outra noção, poxa, realmente eu gostei, eu acho que eu vou querer investir mais nisso. E já comecei a pensar nessa questão da docência, né? Porque realmente, olha, eu vou fazer doutorado para quê, né? Hoje em dia é visto muito, né? As empresas também veem isso, né? Principalmente as de fora do país, né? Você não precisa... às vezes você precisa ser um doutor para trabalhar na grande empresa, né? Tecnologia, essas big techs, como se diz. Então, assim, docência não ia ser realmente só o único caminho. Então, a gente teve um tempo amadurecendo o doutorado, né? Essa ideia. E, assim, a vivência com os orientadores, né? O ambiente universitário, né? Uma boa convivência, sabe, com esse ambiente. Porque, realmente, assim, quando você pensa nessa questão da educação, né? Você pensa naquele ambiente. Poxa, será que é um ambiente que eu vou querer estar ali circulando, né? Será que isso realiza, né? Qual assim, em primeiro lugar é gostar, sabe? Lógico, cada um tem seus objetivos. Né? Pessoalmente eu gosto, né? E também viabiliza nessa questão da pesquisa, mas realmente o gosto, né? O ter contato com o ensino, né? De tentar entender em que ponto você está, né? Até que ponto, né? Procurar, né, assim, e agora, né, vamos para o próximo passo, né, dessa contribuição, né, de formação,
Aí isso também eu achei bem interessante, sabe? E a gente no início da carreira docente, a gente é uma luta, né? Que é bem disputado, a gente entra, a gente fica naquela coisa, né? Como é que se define melhor? Porque às vezes tem pessoas que se definem, né, mais como pesquisador, outras mais como professor, apesar de que você, né, a profissão é professor. Realmente eu me vejo ainda mais como professor, né, do que pesquisador, né, que eu também sou, né, mas realmente uma coisa, as duas coisas fazem sentido juntas, né, mas não só, vamos dizer assim, a parte da pesquisa, né. E você reafirma isso a cada semestre, imagino eu troco essa ideia pensando no público de alunos, que não é só esse público, mas que pode nos escutar, porque você disse, cada passo foi refletido. Se eu entendi bem, no doutorado foi onde você pôde sentir e amadurecer ainda mais essa escolha, essa decisão interna para você dar seus passos externamente, de que ser professor era um caminho que teria a ver com você. Você teve experiências em universidades privadas ou públicas antes de vir para aqui, para a UFRPE? Ou sua primeira experiência como educador e professor foi aqui? Como educador e professor, né, realmente foi em instituição de ensino, foi a primeira, né? Foi a primeira. Então, realmente, sem ser instituição de ensino, realmente foi né, essas experiências que eu estou contando bem pessoais, né? Diretamente com amigos, ambiente religioso, né? Ensino de doutrina, né? Independente da religião, para transmitir, né? Essa coisa de falar, né? É bem legal essa coisa de falar, né? A gente usar a palavra, né? Então, mas foi por aí, né? A instituição de ensino realmente foi a primeira, né? Foi a própria universidade. Foi aqui, na Aqui, UFRPE. UFRPE. Muito bem. Veja, você disse as duas coisas andam correlacionadas, imbricadas. O pesquisador, né, o fato de fazer pesquisa e o fato de ensinar, né, propriamente professor. As duas coisas estão juntas. A gente entende assim também. Mas você destaca algum ou algumas características, Sidney? Por exemplo, em qualquer área, você já pode ter sentido isso na própria pele enquanto aluno de escola particular, depois seu percurso na UFPE, como você disse. A gente às vezes diz, essa pessoa sabe muito. A gente tem a sensação de que a pessoa sabe muito aquela área, mas que tem uma dificuldade didática, que é uma dificuldade comunicacional, entende? Quer dizer, não investe na formação pedagógica, né? Numa sequência para apresentar um tema, em pensar e efetivamente testar a partir da demanda dos interlocutores da gente na condição de alunos, pensando nos seus alunos aqui especificamente e eu pensando nos meus. Pode ser que um tipo de abordagem nossa funcione para X% da turma, mas você tenha que repensar em outra para outro tipo de aluno. Enfim, você se coloca nessa reflexão, como é que está a minha prática, eu quero ver o feedback dos meus alunos, etc. Porque eu entendo que isso é uma reflexão necessária à nossa prática docente como um todo, né? Então, se perguntar como está o diálogo. A didática pressupõe isso. Então, a paciência, a abertura para a escuta, a flexibilidade de criar estratégias de conversa, de abordagens, de intervenção propriamente pedagógica, de conversar com os alunos em sala, uma certa flexibilidade para lidar com isso. Você vê que isso é compartilhado, por exemplo, pelos colegas com quem você conversa. Você nota que isso é uma preocupação real, discutida entre os nossos colegas, entre os nossos pares. Você mesmo se coloca muito, quando eu digo em xeque, é analisar a sua prática em sala de aula. Como é que você vê isso? A formação, né, que a gente tem para é mais técnica, né? Assim, por exemplo, bacharelado, no curso de bacharelado, a exigência, né, ela é domínio técnico, né? E aí a exposição, né, uma parte do processo, né, de seleção é uma aula, mas uma aula é muito pouco, né? Você dá uma aula para poder analisar, né, ali as capacidades, as habilidades de um profissional. Então, assim, eu vejo que isso é muito mais desenvolvido. Assim, eu me preocupo com isso, primeira coisa, sim, me preocupo, né?
por uma questão de muito pessoal, né? E não porque eu tive essa formação pedagógica, né? Eu busco muito essa coisa assim, qual é o melhor exemplo? Né? Qual a melhor ordem? Né? Qual a melhor profundidade do assunto? Né? Qual o exercício? Então, assim, essas perguntas, né? O que é que realmente está avaliando? Né? O que é que só está onerando? O que é que está, né? Então, assim, a gente faz essas perguntas e a gente nota, assim, que, né, por ser um curso de bacharelado e não ser uma exigência forte, né? Vai muito essa coisa de pessoal, de como cada profissional lida com isso, né? E por felicidade, né, existem, né, no departamento pessoas que têm uma questão própria também buscado, né, esses aprimoramentos, e isso tem incentivado os demais, né? Tem feito um ciclo de debates, né? Porque tem 2 cursos, né? Que eu posso dar aula em 2 cursos, de bacharelado e licenciatura. Só estava citando um deles, mas tem um de licenciatura também. Né? Mas na licenciatura a gente realmente é chamado à parte técnica, né? Mas por ter alguns professores, né, que são computação e têm formação em educação, são trazidos esse debate, mas de uma forma muito orgânica, né? E não uma forma sistemática, vamos dizer assim, né? Então eu noto isso, que essa reflexão realmente termina sendo uma coisa mais pessoal, né? De cada professor, como ele conduz, né? A melhor forma, né? Como é que ele vê ali, que é a missão dele e a forma dele atuar, né? Como docente. Entendi. Eu queria, se você julgar em telefone, porque eu estou tentando aproveitar todas as possíveis questões a partir dos traços que você trouxe para a gente. Sua formação escolar, né, particular e pública, o desenvolvimento desse sentimento e a consolidação, a maturação dessa vontade em ser professor, educador, você já disse também um pouco disso. Questões que eu estou trocando com você que eu acho altamente relevante que a gente pense enquanto educador, né, quer esteja formando outros educadoras, como é o meu caso, licenciatura, e o seu, que você pode atuar na licenciatura em computação do seu curso, quer seja formando cientistas, né, propriamente, bacharéis na área computação. Mas a nossa postura é a mesma enquanto educador. Então, se pensa nessas questões, se coloca a própria prática em xeque, você trouxe. Quando você se referiu à sua experiência de uma pesquisa de pós-doc que fez você viver em outro país, você disse que é muito diferente. Eu queria que você, se você puder, né, aí pode ser sempre a partir da tua experiência, de tua área. Mas para fazer uma comparação, tem áreas do conhecimento e a gente vê isso na aplicação técnica disso, ou seja, a tecnologia produzida por esse conhecimento, que o Brasil é bastante desenvolvido. Eu vou dar um exemplo. Odontologia. Para ficar só aí, para sair da sua área e para sair da minha. Então, pode ser que a gente, não sei se é a palavra mais certa, mas a gente tem condições de exportar conhecimento nessa área, entende? Não é que a gente não tenha nada a aprender com outros países, com outros povos, com outras matrizes de conhecimento. Mas a gente tem condições de dar aula para gente fora do mundo em relação a isso. Eu imagino que deva ter outras áreas que a gente também é assim. Quando eu penso nas minhas áreas de formação, direito e filosofia, não necessariamente é interessante eu fazer um estudo fora do Brasil, pensando em que eu vou me melhorar intelectualmente, porque eu vou me capacitar com construtos, com conceitos que aqui, digamos, estão de maneira subdesenvolvida. Isso nas chamadas humanidades, nas ciências sociais como um todo, na filosofia e na educação, isso tem sido muito forte. Como se fosse assim, essa chamada epistemologia que vocês querem trazer, né, uma visão dos países da Europa para cá, ou até dos Estados Unidos para cá, ela pode não funcionar bem aqui. A gente também tem capacidade de pensar a si mesmo, a sociedade e o mundo a partir de outras matrizes, de outras plataformas. Quando eu vejo uma área que parece ser mais transversal mundialmente, como cálculo, lógica, matemática, computação, quando você diz assim, foi uma experiência diferente, você trazendo essa experiência para a tua memória agora, de novo, para compartilhar com a gente aqui. Diferente, mas no sentido de dizer assim, Rodrigo, eu vi que a galera estuda mais, ou que eles estão mais desenvolvidos nessa área. Só para a gente também saber assim, você contextualizou onde estudou tal. Isso foi em que ano?
que você teve a experiência? Você pode dizer? 2014. 10 anos. Né? Então, há 10 anos, o que você vivenciou lá, em termos de troca de conhecimento intelectual, né? A tua área técnica especificamente, é razoável dizer que é mais avançado ou menos? Nós estávamos equipotentes, iguais em relação a ele, ou são apenas maneiras diferentes de ver? Entendo o que eu estou querendo saber, sim. Porque você, Rodrigo foi para aí citar qualquer país, para não ser injusto. Sim, mas aqui eu tenho excelentes colegas que a gente consegue construir uma explicação de conhecimento muito consistente, que eu não precisava ter ido para o lugar só para aprender isso, ou para melhorar, não sei se esse termo é certo, minha musculatura intelectual em relação a isso. O que é que tu traz para a gente e para o público assim? O que é que te impactou que tu, quando chegou, olhou para a gente e disse, não, velho, mas a gente aqui também tem muita coisa boa. O que é que você destaca disso? Em termos de capacidade, né, conhecimento técnico, eu acho que a gente está bem equiparado, certo? Os currículos sempre estão constantemente sendo atualizados, ainda mais na parte de tecnologia. Então a gente busca, né? A gente é tanto que alunos, né? A gente procura no curso dar uma base, né? A base ela é muito parecida como qualquer outra parte do mundo, né? Esse curso de computação. Então uma parte comum muito é conservado isso. Então de forma que se você é bem formado aqui, você tem condições de trabalhar, de exercer, né? Falando do aluno, né? A quem a gente está formando, né? A gente tem, sem dúvida, essa condição de atuar muito bem, né? Acho que em qualquer lugar, né? E uma coisa boa da profissão é que ela não precisa de uma carteira de habilitação, né? Realmente é o potencial que você demonstra. Então isso é muito bom. Então, isso faz com que a gente até exporte bastante, como se diz essa palavra, né? São pessoas, mas é uma palavra que diz exportar talentos, né? Mentes, né? O que foi que eu vi lá de diferente? São mais a questão de infraestrutura e organização, que isso faz muita diferença, né? A gente tem material humano muito bom, né? A gente tem alunos bons, né? Somos, né, um país, assim, falando em país já, somos um país maravilhoso, né? O Brasil. A nossa cultura, a nossa forma de acolher, de ver, né? É uma forma, né, muito aberta, bem mais aberta, eu acho, assim, e lida com as adversidades muito fácil, né? A gente é criativo, a gente, né, consegue lidar com as restrições muito fácil, né? Então, quando a gente chega num lugar que vê que está tudo disponível, né, aquilo até causa um estranhamento, porque como é que se usa tudo isso, né? Se você não tem, a partir do momento que você tem que, né? Então, assim, é mais uma questão de estrutura, né? Estruturas mesmo, divisão de trabalho, né? Quer dizer, é muito especializado, é bem mais especializado. Então, assim, isso proporciona com que os profissionais que estão participando da formação, os alunos que ali estão, eles possam ficar mais focados, eles tenham mais tranquilidade, né? Por exemplo, a parte administrativa, né, que é uma parte do nosso trabalho, ela realmente exige bastante energia, né? Então, a administração é muito leve lá, né? Então realmente tem professores, então assim, tem perfis de professores, tem uns que são mais ensino, tem uns que são mais pesquisa e tem uns que são mistos, né? Então isso permite que eles aprofundem mais naquilo que eles já fazem, né? Eu acho que é mais essa a diferença né? de como os profissionais atuam. E com relação aos alunos, realmente eu não tive essa experiência tão assim, não fui aluno lá fora, né? Eu interagi com alunos de pós-graduação. Eu sei também um pouco, porque, assim, o que é que eu sei do lado do aluno? Porque, graças àquele programa de Ciências Sem Fronteiras, vários alunos, inclusive da nossa instituição, puderam estudar fora, nessas instituições particulares, né, de outros países, e eles conseguiram ver isso, e eles também relatam isso, né? Então, o que eu sei do aluno é isso, ele disse, poxa, tem curso que me colocaram lá que eu achei básico, né? Então tem esses relatos, o aluno dizer de que, né, ele pediu para mudar para outra disciplina, porque aquela ali estava muito básica, né? Porque de certa forma foi subestimado, né? O que ele, né, que a formação dele podia não estar suficiente, mas disse, não, eu já estava no nível 2, 3, já estava me colocando no 1, né, daquele assunto. Então isso foi muito interessante de ver também, né? De que acho que é mais essas questões de infraestrutura realmente que tem a ver com o financeiro, né? Mas assim, fora o financeiro, eu acho que tem a questão da organização, né? Porque eu acho que
Isso, né? Tem uma organização mais, eu acho que focada, né? Cada papel está mais bem definido. Eu acho que ele pode ser feito mais tranquilo, sabe? E isso ajuda, não é? No seu olhar, isso ajuda o trabalho fluir e a não sobrecarregar uns em relação ao outro. É isso também que você Sim, sentiu? sim. Não sei se assim, tem professores com diferentes perfis. Pode ter um professor que lida melhor com a parte da gestão, da administração, pode ter outro que quer fazer mais pesquisa, e isso na época que você viu, era mais bem respeitado. É por aí também? Otimizar esforços em um trabalho mais cooperativo, colaborativo, ou não? Você não chegaria a tanto? Sim, sim. Por exemplo, a questão do, como você mesmo falou, né? Pegando a sua fala, monitoria. Quer dizer, talvez você vai falar antes, né? Daqui a gente começa a entrevista, né? Que é uma questão que foi importante para a sua formação, a monitoria. Isso. Então, falando nesse aspecto, lá, né, a gente vê que é muito fácil, assim, tem um suporte muito grande, uma disciplina de, né, talvez do tamanho que a gente tem aqui, de 40 alunos, lá já é menor, começa que é menor, né? As turmas são menores, então isso já influencia, né? É um tamanho menor. E, além de ser menor, tem um suporte maior dos próprios monitores. Então, assim, não falta, porque a gente sabe que, né, principalmente na universidade pública, o perfil de várias pessoas eu tenho que prover também para minha família, né? Eu estou estudando, mas eu preciso trabalhar. Isso. E assim, eu vejo que lá tem uma facilidade de prover para os monitores a questão das bolsas. Então, isso também é bom para os alunos e bom para os profissionais, né? Tem uma oferta maior disso, né? Não falta, né, esse suporte dos alunos que são monitores e formadores, né? E isso também, né, faz parte do ciclo, né? Então eu vejo isso, né? Essa questão realmente da oferta das coisas, né? Uhum. E foi interessante você citar, quer dizer, relatos de alunos participando desse programa sem fronteiras que lá estiveram, disseram, não, eu tive que pedir para mudar de turma porque o conhecimento que eu já cheguei lá construído aqui no Brasil, para o nível que colocaram ele, já estava fácil, vamos dizer assim, já tinha caído na sua capacidade de realização. Ele pediu para ir para outra turma mais avançada, foi isso que você disse, não foi? E o que mostra o que você falou, quer dizer, não tem dúvida que a gente tem não só material humano, também não sei se é a melhor expressão, pessoas com capacidade intelectiva boa, e esse suporte social e financeiro faz muita diferença, né? É o que você sentiu. Você passou um ano lá? Foi até menos que um ano. Mas foi esse ano que você se referiu, há 10 anos atrás, foi, 2014. Isso. Tá. Dentre as coisas que você destacou, né? Estou procurando aproveitar tudo. Depois, você, se quiser retomar alguma coisa, você fala. Fique à vontade, como qualquer um que vem aqui. Você julgou importante falar a questão de ter sido pai. Ter sido não, ser pai, né? Então isso dá um impacto na cosmovisão da gente, na visão de mundo que a gente tem. Na tua função de educador, né? Isso tem um impacto significativo ou é mais na tua visão de olhar o mundo em geral? O que é que você destaca que foi relevante você pontuar o fato de ser pai para teu processo de formação humana? A partir do momento que, né, você né, tem filhos para criar, a gente começa, né, a pensar no futuro, né, e como é que ele vai se colocar no mundo, né, inclusive como profissional. Então isso cria uma reflexão, né, quem não refletiu antes, naquele momento começa a refletir, né. E como a gente está lidando constantemente com jovens, né, que estão se formando ali e têm expectativas diferentes, né, chegar ali em condições diferentes, bem diferentes, né. Como eu falei, a vida particular, mas a gente tem muita agenda pública, né, então é importante isso, né, essa junção de mundos, né, mas a gente tem muita gente vindo da pública, a gente faz essa reflexão, né, qual foi o histórico anterior daquele aluno e para onde ele vai, né. Então, assim, eu acho que essa questão do pai faz a gente pensar nisso, naquela idade, onde será que estará meu filho? E aí você pensa, né, nos filhos dos outros que estão ali, né? Exatamente. Então é muito essa questão de se colocar no lugar, né? Então eu acho que me tornou uma pessoa até melhor, né, do ponto de vista, me fez assim, criar uma outra visão e me tornou mais próximo dos alunos. Foi interessante isso, né? O primeiro filho e o segundo mais ainda. Porque eu gosto, né, é uma coisa muito pessoal, eu gosto de citar alguma coisa da minha vida pessoal, né, que influencia ali, né, por que é que eu estou mais cansado ou menos cansado, e como é que a gente lida com isso, porque faz parte, né, as pressões, as obrigações, né, a gente está ali
não está no dia bom, pode estar doente, pode estar, né? As questões pessoais e profissionais. Então acho que isso traz também esse outro debate que né, assim, valendo a questão técnica, sabe? Então assim, os filhos eles trazem essa visão de vida que a gente está lá falando de programação, paradigmas de programação, né? Coisas, né, conceitos avançados, né? Que o aluno para chegar lá já tem que ter passado pelo menos por 2 linguagens de programação. E a gente conversa as outras coisas também, sabe? Fora. E isso é uma coisa interessante, porque eu acho que coloca a gente, né, no mundo, né? A gente não pensar só que aquilo ali é uma coisa que vai para onde, né? Os alunos eles estão vindo em algum lugar, vão para algum outro. E aí surge também alguns comentários às vezes, né? Que é um sobrinho, é um irmão, alguma coisa que está doente, que fez uma coisa parecida. Então assim, esse lado humano, ele dá uma amenizada, né? Naquela coisa técnica, né? Que realmente é o assunto, né? É muito o assunto que a gente tem que passar a desenvolver habilidades técnicas, né? Uhum. Então acho que o filho ele trouxe essa suavização, né? Da pessoa, né? E aí mexeu com o professor também, né? Sidney, eu estou tentando lembrar tudo que você disse no começo de sua fala, né? O percurso escolar, o percurso universitário superior, o mestrado e o doutorado, como foi e ainda é a questão de se pensar como educador, professor, pesquisador, a interação com os alunos, a preocupação com a didática, a prática, etc., a capacidade de ensino, de escuta, a experiência no exterior, que você acabou de dizer, tal, e agora a questão de ser pai. Tem alguma pergunta que eu não fiz, ou algum aspecto desses que você acabou de falar nesse tempo de conversa até onde a gente está aqui, que você julgue relevante ou que você queira falar ou alguma coisa que não diz, ou reforçar alguma coisa que diz, ou para você está suficiente? Você está satisfeito já com o que você disse? Fique à vontade. Como é um papo, né, que a gente vem, né, uma coisa que vem desenvolvendo, eu acho que tá bom, eu acho que assim, acho que os pontos principais, né, nesse tema, né, que é a questão da educação, né, eu acho que a gente já deu para falar legal, conversar bem. Mas também se quiser fazer mais perguntas, estou à disposição. Não, eu estou satisfeito porque as reflexões também que eu queria compartilhar com você, eu as fiz, né? E como você se viu outras conversas que eu tive aqui, vai ver que eu sempre respeito assim também. Chega um momento que eu digo assim, tem alguma coisa que você queira destacar que não foi justamente para a pessoa se reposicionar, lembrar se foi, e muitas às vezes algumas pessoas destacam, outras como você. Estou satisfeito o suficiente. Então, para mim também. Eu quero renovar o agradecimento por você ter vindo, né? A sua entrega, o seu empenho em estar aqui. Isso é relevante mesmo, né? Eu agradeço a todos, porque não é só porque o tempo é precioso, eu não vou por esse caminho. É porque o assunto é relevantíssimo, né? A gente, a partir dos percursos de vida de cada um, da história que cada um, escolar e não escolar, como você trouxe, vivenciou, possa trocar um pouco com a gente para, afinal de contas, como é que se impactou no sentido da formação humana para você. E acho que você, para mim, você trouxe isso de maneira clara. Então, muito obrigado por estar aqui. Agradeço a quem nos escutará, né, pelo acompanhamento desse ciclo de conversas, entrevistas, que tem um objetivo muito claro: discutir de maneira plural, diversificada sobre os sentidos da formação humana. Muito obrigado, até o próximo encontro.